Eu não sabia estar num sítio sem beber. Eu não sabia conviver sem beber. Isto era inconscientemente um hábito meu. E eu só percebi o quão grave ele já era na minha vida quando eu tomei a decisão de parar de beber álcool na minha vida. E antes de explorarmos isto um pouco mais, eu quero vos dar um background de qual é que é a minha relação com o álcool. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incompletamente, mais uma semana aqui ao podcast em que crescemos todos juntos e em tempo real. Obrigado a quem tem voltado todas as semanas, obrigado a quem se estiver a juntar a nós pela primeira vez, se for a tua primeira vez aqui no Incompletamente, bem-vindo ou bem-vinda, obrigado por estares cá connosco, obrigado por quereres experimentar este podcast, perceberes o que é que se passa aqui, o que é que nós falamos, o que é que nós discutimos e, portanto, fico muito contente que sintas que isto pode fazer parte de ti, que queres apostar no teu crescimento pessoal, na tua saúde mental, portanto, cá estamos para isso, para nos ajudarmos todos uns aos outros. E mesmo a pessoas que já ouvem o podcast desde o início, ou praticamente desde o início, e continuamente estão a ouvir os episódios, a reouvir os episódios, portanto, sei que há muitos de vocês que ouvem vários episódios por semana, portanto, muito obrigado a quem tem acompanhado, as meditações à quarta-feira, que eu acho que tem sido bom, o vosso feedback tem sido positivo e eu fico super feliz. Nas próximas semanas vamos ter um episódio de perguntas e respostas, portanto, vocês podem enviar os vossos e-mails com perguntas para o incompletamenlepodcast@gmail.com ou podem enviar pelo Instagram, pelo Facebook, por qualquer uma das plataformas em que o Incompletamente está digitalmente, nas redes sociais. Eu estou sempre aqui para receber as vossas mensagens. Obrigado a quem tem enviado, a quem tem feito algumas questões. E vamos a isso, vamos a mais uma semana e vamos começar este episódio por consultar o dicionário. Vamos procurar algumas definições de palavras que eu penso que vão ser necessárias para este episódio e vocês vão perceber o porquê. A primeira palavra é bêbado. E segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que bêbado é uma característica de quem está intoxicado pelo excesso de bebida alcoólica no organismo, que se embriaga com frequência ou possui grande tendência para se embriagar. Pessoa que se entrega à embriaguez. Bêbado é o contrário de sóbrio. Alcoólico, que ou quem consome bebidas alcoólicas de forma sistemática. Vício. Vício é a dependência do consumo de uma substância, a prática frequente de um ato. Estas palavras são três palavras vistas na sociedade como palavras pesadas, tanto o bêbado como o alcoólico ou o vício, e nós temos medo destas palavras, temos medo do peso que elas podem representar para nós, porque é o peso que nós damos como representação às outras pessoas, como é que elas representam a vida dessas pessoas que nós comentamos ou a vida das pessoas que nos rodeiam, como é que estas palavras são vistas na sociedade. E nós conhecemos de perto ou já vivemos histórias graves relacionadas com problemas de álcool ou de drogas. É inegável que vidas já foram destruídas, tanto pelo álcool como pelas drogas, sendo que o álcool é uma droga. O episódio de hoje, como eu vos disse que ia acontecer, é mais uma parte de mim. Eu quero-vos passar uma parte de mim e estas três palavras foram três palavras que estiveram muito presentes na minha vida, porque na verdade elas estão presentes na vida de muita gente, na vida de muitos jovens cá em Portugal, e está presente da mesma forma que estava na minha vida, que é invisível aos meus olhos. Eu considero que era bêbado, eu considero que era alcoólico, eu considero que estava preso em vícios. No entanto, eu próprio e as pessoas que estavam à minha volta achavam que não, precisamente por causa do peso que nós pomos nestas palavras. Não vamos à definição delas. E nós fingimos que está tudo bem, não só para fugirmos ao peso destas palavras, como nós também achamos que elas nunca se vão adequar a nós. Isto são palavras que nós usamos para identificar os outros, para poder comentar a vida dos outros. Nunca na vida nós vamos usar estas palavras que têm o significado de um caso extremo na nossa vida. E antes de explorarmos isto um pouco mais, eu quero-vos dar um background de qual é que é a minha relação com o álcool. Eu, em criança, cresci sempre com a ideia de que o álcool era uma espécie de um nível novo que nós desbloqueávamos no jogo da vida. O álcool era algo que nos trazia maturidade, o álcool era algo que nos dizia que nós finalmente éramos adultos e podíamos ser aceitos na sociedade e entre conversas e entre as pessoas crescidas, não é? Quando nós somos crianças é assim que vemos os adultos, as pessoas crescidas. Que o álcool me ia acrescentar valor. Onde quer que eu estivesse e o álcool estivesse incluído, isso era algo que me ia trazer um estatuto, ia-me dar um estatuto.
E eu cresci sempre com essa ideia que eu queria poder pertencer, no sentido em que eu queria poder ter conversas sobre sim, eu já provei este vinho, sim, eu sei comparar vinhos, sim, eu bebo sempre o meu copo de vinho às refeições, ou sim, eu conheço estas cervejas e eu já estive em imensos países e já provei imensas cervejas e sei quais são as diferenças entre estas cervejas e quais são as suas propriedades e qual é que gosto mais ou qual é que gosto menos. Portanto, eu queria ter todos estes conhecimentos, eu queria poder conhecer tudo aquilo que para mim até uma certa idade era proibido. Era quase como se eu estivesse a atingir um objetivo, não é? Eu agora chego a uma certa idade e eu já posso fazer isto, eu já posso ter estas coisas, portanto a minha vida vai mudar para melhor. E eu comecei a beber, eu comecei a minha relação com as bebidas alcoólicas aos 16 anos. Foi exatamente no dia em que eu fiz 16 anos. Foi a primeira vez que eu fui sair à noite, foi a primeira vez que eu tive uma festa de aniversário com amigos da escola, assim, no ambiente de sair do ambiente familiar, ou seja, eu fui mesmo para a grande cidade, eu sou do Porto, mas eu vivia na cidade da Maia, portanto eu neste momento estava a ir para o centro do Porto, para a zona do Piolho, não é? A zona dos bares, e estava a ir ter o meu primeiro contacto com a vida noturna, a vida dos restaurantes com bebidas à descrição e os bares abertos a noite toda e as discotecas, portanto eu estava a ter o primeiro contacto que na verdade era quase como um ato de rebeldia. Eu agora vou ter aquelas coisas que eram proibidas, eu quero conhecer, eu quero saber, aquela ansiedade de querer saber tudo aquilo que eu não sabia até àquele ponto. E qual é que era o meu objetivo? Era ir jantar e ir beber, obviamente. E ainda por cima era num restaurante em que havia isso, era a bebida à descrição. Nós pagávamos um valor e a bebida era sempre o que nós quiséssemos. E mesmo isso não chegou para mim. No final desse jantar, eu mais um grupo de pessoas que estavam lá, fomos a uma loja que havia lá perto e que vendia daquelas lojas tipo mini mercados, mercearias, e cada um decidiu, vou comprar uma garrafa de álcool. Eu não fazia ideia o que é que identificava cada garrafa, eu sabia o que era vinho, sabia o que era cerveja, eu não sabia o que era toda uma panóplia de bebidas que havia naquele bar, mas vi uma garrafa de gin, achei interessante, achei que o rótulo era bonito, eu estava literalmente a julgar o livro pela capa, né, como diz aquela expressão, achei interessante, comprei a garrafa, gastei uma data de dinheiro, para poder desbloquear esse nível novo no jogo. Ou que eu achava que era isso que ia acontecer. E eu não descansei enquanto não pagasse, enquanto não saísse da loja, enquanto não bebesse aquilo o mais depressa possível. E quando eu dei por mim, eu já tinha bebido mais de meia garrafa de gin sozinho. Estamos a falar de um rapaz de 16 anos que nunca teve contacto com álcool, foi jantar, bebeu o que quis no jantar, bebida à descrição, e neste momento tinha acabado de beber, quase de rajada, meia garrafa de gin sozinho. E quando isto aconteceu, eu comecei a desaparecer. Eu não me lembro de mais nada nessa noite, a não ser já acordar depois à porta do restaurante com uma data de gente à minha volta, a tentarem me acordar, a estarem preocupados. Pais de miúdos que entretanto chegaram e que já estavam a pensar que iam ter que chamar uma ambulância para mim. E portanto eu só me lembro de realmente beber a meia garrafa, começar a sentir tudo a ficar tonto, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, não sabia qual é que era a sensação, mas de tudo começar a ficar tonto e eu começar a estranhar, é isto que é ficar bêbado, oh meu Deus, não sei o quê, e de nada apaguei. E eu honestamente não vos sei dizer o que é que aconteceu depois, eu lembro-me de entretanto chegar o pai de um desses meus colegas e que me ia levar a casa. E eu lá fui para casa e cheguei a casa e entrei, fui dormir, não disse nada a ninguém, foi como se não tivesse acontecido nada, ou estava a tentar ao máximo parecer que não tinha acontecido nada. Se alguém reparou, nunca comentou comigo, portanto não vos consigo dizer. Mas o que eu acho interessante aqui é, primeiro, a facilidade que eu tive em comprar álcool. E nós sabemos que isto não é surpresa nenhuma, que isto acontece, é normal, mas quer dizer, eu tinha 16 anos acabados de fazer, nem sequer era legal eu estar a comprar a garrafa de gin. E para além disso, a leveza com que toda a gente à minha volta levou aquela situação. Com os comentários do género, isto é normal, ou então hoje gostou, né? Estamos... O próprio pai desse meu colega que me levou a casa achou a situação mais divertida do que séria. E aliás, antes de falar dos outros, eu próprio não estava a encontrar grandes problemas com aquela situação, eu não estava a ver o que é que havia de tão grave naquilo. No entanto, o mais engraçado é isto acontece em várias situações, é nós achamos que as situações não são graves, ou nós dizemos que não são graves, mas depois não queremos que certas pessoas descubram. No meu caso, eu não queria que a minha família soubesse, então se calhar é porque não era assim uma coisa tão ligeira quanto isso. Mas isto foi então o nascimento da minha relação com o álcool e começou logo de uma forma abrupta, né? Uma forma bem agressiva de ter este contacto com o álcool. E depois disto, na verdade, foi uma criação de hábito. Eu comecei a ter várias saídas à noite, de semanas, ou de X em X semanas, ou todos os meses, e ir aos eventos, e sempre que havia um evento tinha que haver esse consumo de álcool. E tudo isto, ou seja, estes meus 16 anos em que eu saí, eu 2 meses depois, foi o mesmo ano, foi o ano em que eu perdi a minha mãe faleceu e portanto tudo isto me levou a procurar mais
o álcool. E eu já no episódio anterior, quando falei do amor e da traição dessas relações, falei-vos também que a morte da minha mãe esteve muito relacionada com este meu lado negativo dentro do amor. E na verdade, isto vai acontecer em vários pontos da minha vida, várias coisas negativas da minha vida estão ligadas a este evento, à morte da minha mãe, que foi mesmo um evento que foi muito marcante para mim, que foi traumático para mim e que era uma desculpa válida, como já vos falei aqui das desculpas válidas, era uma desculpa válida para eu poder culpar tudo o que estava de errado na minha vida. Portanto, eu fui vitimizado e eu escolhi ser uma vítima, eu escolhi levar a minha vida da pior maneira possível, decidi usar aquilo que me aconteceu para poder desculpabilizar os meus atos menos bons, poder dizer, ok, isto está a acontecer, mas olhem para mim, olha o que é que se passa comigo, eu preciso de arranjar uma maneira de me poder abstrair disto tudo. E no caso do álcool, era realmente porque o álcool era algo que me ajudava a fugir à realidade. O álcool era algo que me ajudava a fugir às responsabilidades. Eu podia ser mais divertido, podia ter estas situações de festa mais divertidas, sem responsabilidades. E o álcool, no momento da ingestão, no momento em que estamos com este toque do álcool, nós realmente estamos menos ansiosos, menos estressados, nós fugimos a estas ansiedades, a estes stresses, e no meu caso, aliás, com o álcool, eu não tinha que enfrentar as incertezas do meu futuro, eu não tinha que enfrentar os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas ansiedades, os stresses, ou seja, tudo isto que me atormentava durante o dia, nos meus dias, eu com o álcool não tinha que sentir e, portanto, era mais fácil eu realmente obter este prazer imediato com o álcool do que eu tentar estar sóbrio e resolver os problemas da minha vida, dar um rumo à minha vida. E o pior disto tudo é que sempre que havia um evento com álcool, sempre que eu tinha a oportunidade de beber, eu não bebia na chamada desportiva, entre aspas, né? Eu bebia mesmo sempre até cair. Era esse o meu objetivo, era beber até cair. E na verdade é grande, eu não vos consigo dizer qual é, mas é grande o número de festas em que eu fui, o número de eventos em que eu estive, em que eu só acordava no dia a seguir. Ou seja, eu ia para a festa, eu bebia e depois acordava no dia a seguir e não me lembrava de nada. Então, os meus dias, a minha vida real, eram passadas na dormência, em que eu tentava escapar ao máximo à minha dor, aos meus problemas, eu fingia que isso tudo não existia, portanto eu não queria sentir nada, eram passados em dormência, a ignorar tudo o que estava de errado comigo, e as noites serviam para poder sentir algum prazer imediato, que na verdade era prazer imediato que ia escalar até ao ponto em que eu voltava a entrar num estado de dormência. E na verdade esse prazer imediato era transformado em consequências a longo prazo. As dores de cabeça, passar um dia inteiro a seguir perdido porque estava com ressaca, né? Não conseguia aproveitar esse dia, sentir-me frustrado por não ter aproveitado a noite como queria, porque eu queria aproveitar a noite com as pessoas com quem eu estava e não conseguia, porque no dia a seguir não me lembrava de nada, as pessoas contavam as coisas engraçadas e eu não me lembrava de nada, ou não estava presente porque estava caído na cama, sem consciência. E então, na verdade, este prazer imediato só trazia mais problemas a longo prazo. Mas isto foi acompanhando a minha vida. E se nós pensarmos, eu com 16 anos foi em 2013 e nós estamos em 2022, portanto foi quase há 10 anos. E eu posso-vos dizer que isto foi acompanhando a minha vida até este ano, até o ano de 2022. Com menos frequência do que era no início, é verdade, mas acompanhou-me como? Sempre que eu saía, sempre que havia uma festa, sempre que eu tinha a oportunidade de beber álcool, sempre que falávamos de álcool, o meu objetivo era começar a beber e parava quando caísse, quando já estivesse num estado completamente para lá da realidade. Até que houve um dia, este ano, eu não vos consigo dizer o dia preciso, mas eu acordei depois de uma destas noites, depois de uma destas festas, e eu acordei cheio de dores de cabeça. Acordei tarde, acordei enjoado, acordei sem conseguir fazer nada. E ainda por cima, eu já estava com muita coisa para fazer, estava já a trabalhar em mim há algum tempo, a trabalhar no meu crescimento pessoal, a definir objetivos, a dar um rumo à minha vida. E no entanto, ali estava eu a desperdiçar o meu tempo em coisas que eu não me revia. Eu estava a desperdiçar um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro em que eu podia aproveitar para fazer coisas que eu precisava e que iam pôr os meus objetivos, a minha vida a andar para a frente, e estava a desperdiçar esse tempo com coisas que não correspondiam comigo. E para quê? Eu diverti-me, sim. A curto prazo eu realmente encontrei uma felicidade, encontrei prazer, mas será que compensa o que eu estou a sentir agora? Será que, mesmo a nível de relações, eu não consigo criar laços com as pessoas de outras formas, sem ser ter que ir a uma festa e beber álcool, ter que me embebedar para poder estar com as pessoas? Será que eu estou realmente a viver e a agir de acordo com os meus valores? E foram estas as perguntas que começaram a passar na minha cabeça no dia em que eu decidi que nunca mais ia beber álcool na minha vida. E lembram-se das definições que eu vos dei no início deste podcast? Vamos voltar a elas. Nós, se formos, por exemplo, alcoólico, é que ou quem consome bebidas alcoólicas de forma sistemática.
Vício é a dependência de um consumo de uma substância, é uma prática frequente de um ato. Eu tinha um vício, eu era alcoólico. E eu, para além de tomar esta decisão, eu tive que enfrentar estes factos, esta triste realidade na minha vida. E provavelmente a maioria de vocês que está a ouvir este podcast vai estar a pensar coisas do género: credo, Pedro, isso é um exagero, tu não podes dizer sequer essas coisas, tu estás a entrar num estado exagerado. Porque isso foi também o meu primeiro pensamento. Isso é o pensamento que vai na cabeça das pessoas quando eu conto esta história, ou que as pessoas me dizem quando eu digo que não vou mais beber álcool, ou que o álcool isto ou aquilo. E é tão fácil nós cairmos neste pensamento de que não, eu não bebo durante o dia, ou eu não acordo a pensar que quero beber, eu só bebo nas festas e só bebo nos eventos, eu não tenho um problema. E mesmo assim, nós somos alcoólicos. É tão fácil nós cairmos nestas afirmações de eu não tenho um problema com o álcool porque eu consigo passar um dia sem beber se eu quiser. E na verdade, somos alcoólicos. Mais uma vez, vamos relembrar a definição de alcoólico. No dicionário da língua portuguesa, alcoólico é que ou quem consome bebidas alcoólicas de forma sistemática. Podia ser uma cerveja por dia, podiam ser 10 cervejas por dia, podia ser uma cerveja por semana, mas todas as semanas podiam ser 10 cervejas por semana e todas as semanas todas estas pessoas são alcoólicas. É a definição. Eu não estou a inventar. Nós é que estamos habituados a dar um peso tão grande e um peso negativo a estas palavras que depois temos dificuldade em conseguir identificar quais são os nossos verdadeiros problemas. Eu não sabia estar num sítio sem beber. Eu não sabia conviver sem beber. Isto era inconscientemente uma lei para mim. Era um hábito meu. E eu só percebi o quão grave ele já era na minha vida quando eu tomei a decisão de parar de beber álcool na minha vida. Porque quando eu tomei a decisão eu pensei, epá, mas isto é uma coisa óbvia, isto não me vai custar nada, não faz sequer sentido custar. Porquê? Porque eu não bebo durante o dia, eu não bebo todos os dias, eu só bebo quando vou sair. Mas quando eu comecei a ir sair ou a ter encontros com pessoas e ver as outras pessoas a beber, eu comecei a pensar para mim, ai, também se for só hoje não faz mal, também se for só hoje não faz mal. Porque eu tinha saudades do sabor da bebida, eu tinha saudades da sensação de estar a ser alterado pela bebida. Eu tinha saudades destas coisas todas que eu nunca pensei que ia sentir saudades. E saudades é uma palavra também forte, nós damos uma conotação também forte. Eu sempre disse a mim mesmo e sempre acreditei que isto era uma coisa controlada, que era só nos eventos, só nas festas, como nós todos dizemos, que era uma decisão minha e eu enganei-me com esta falsa realidade. E se calhar muitos de nós nos enganamos diariamente com esta falsa realidade. Porquê? Qual é que é o problema? É que eu, por exemplo, quando eu decidi que não ia ter mais álcool na minha vida, quando eu decidi viver na ausência do álcool, eu achei que não ia ser divertido. Eu achei que as pessoas não iam gostar de mim, eu achei que eu não ia conseguir conviver com as pessoas da mesma maneira, sem estar a beber. E uma coisa interessante é que, na verdade, o eu não estar a beber, esta ausência do álcool, acabou por ser um quebra-gelo dentro das conversas ou dentro dos grupos, sempre que eu ia sair ou ia a um bar ou quer que seja, porque dava para iniciar uma conversa. Eu, quando as pessoas pediam todas algo para beber e eu não pedia algo alcoólico ou algo igual a elas, isto iniciava uma conversa porque eu estava a trazer algo de novo para cima da mesa, estava a trazer um assunto novo para uma coisa que já era hábito no grupo. E quando nós também tomamos uma decisão deste calibre, nós começamos a conhecer as pessoas à nossa volta e começamos também a perceber quem é que são realmente os nossos amigos. Porque se nós começamos a endireitar a nossa vida, se nós começamos a definir objetivos e a definir o que é bom, o que é mau para nós, e se os nossos amigos se opõem a isso na verdade não são amigos, são pessoas que nós conhecemos. Há uma definição de amigo que é do Jordan B. Peterson, eu vou falar um bocado dele porque eu gosto muito da maneira como ele também aborda este tema, mas há uma definição de amigo do Jordan B. Peterson que é: um amigo é alguém a quem nós podemos contar notícias más e ele não nos vai ouvir e dizer que nós somos um idiota ou vai andar a procurar ver o que é que nós fizemos de errado, não vai estar a tentar interferir com o nosso sofrimento do género, não penses mais nisso, ou não vale a pena, já passou, estás a ser um chamingão com essas coisas. Os amigos são pessoas que nos vão ouvir e que se calhar até vão sofrer connosco, vão aceitar que nós estamos a sofrer e vão ter compaixão por essa nossa dor. Nós podemos contar uma coisa má que os nossos amigos não vão querer logo a seguir contar algo pior que aconteceu na vida deles, para tentar quase minimizar aquilo que está a acontecer connosco. Mas um amigo também é alguém a quem nós podemos contar boas notícias e eles vão ficar genuinamente felizes por nós, vão ficar felizes com as nossas conquistas, com as nossas boas notícias. Não vão ficar invejosos, não vão ter ciúmes. E se nós estamos a tentar endireitar a nossa vida, e se os nossos amigos se estão a opor no nosso caminho, no caminho desta nossa nova vida, com objetivos, com um rumo, isto vai ser útil para nós, porque nós agora conseguimos identificar quem é que não são os nossos amigos.
E tu podes estar a ouvir e podes estar a pensar, mas como assim? Eu não posso simplesmente agora cortar as pessoas da minha vida, não posso simplesmente deixar de me dar com as pessoas. E tu podes e deves fazer isso, porque vai ser melhor para ti e vai ser melhor para esses teus amigos, entre aspas, esses teus conhecidos, porque se eles estão a apontar a vida deles para baixo, se estão sem grandes expectativas para a vida deles e querem que tu vás no mesmo caminho com eles, querem que tu vás ao fundo do poço com eles, não há nada de bom na tua vida com eles, não há nada de bom na vida deles para ti. Portanto, mais vale cada um ir pelo seu caminho, está tudo bem. Eu quando falo aqui de eu deixei de beber álcool, então estou a endireitar a minha vida, eu não estou com isto a dizer que tu agora tens que deixar de beber álcool e que beber álcool é uma coisa errada. Eu não estou aqui a julgar quem bebe álcool. Por mim eu não tenho nada contra, eu dou-me com pessoas que bebem álcool, eu vivo com pessoas que bebem álcool, eu não tenho problemas com isso. A questão é, o álcool é uma droga, nós não podemos negar isso e o álcool faz mal. Portanto, se nós estamos a escolher usar uma coisa que nos faz mal, obviamente que não estamos a tomar o melhor caminho na nossa vida, mas nós todos os dias fazemos coisas que nos fazem mal. Se nós comermos coisas com muito açúcar, isso não nos faz propriamente bem. Portanto, é uma comparação um bocado esquisita, se calhar, mas eu só queria vos dizer realmente isto. Quando eu digo isto, não estou a dizer que quem bebe álcool não está a endireitar a vida deles ou está a seguir um caminho errado. Eu não estou aqui a julgar isso, mas vou-vos realmente tentar transmitir porque é que o álcool é uma coisa má na nossa vida. E eu tenho aqui alguns estudos e alguns exemplos para vocês conseguirem perceber e terem essas provas físicas. Sempre que nós ficamos bêbados, nós perdemos cerca de 10 mil células do nosso cérebro. 10 mil células do nosso cérebro que morreram. Foram para sempre. Nós nunca as vamos recuperar. E quando nós ficamos bêbados, cerca de 1 a 2 milhões de células foram gravemente afetadas no nosso corpo. Está também provado que quando nós ficamos bêbados, nós vamos perder pontos no nosso QI. Nós podemos perder até 30 pontos de QI que não vamos conseguir recuperar na nossa vida ao ficarmos bêbados. E aqui surge uma pergunta, que foi uma pergunta que eu fiz durante muito tempo. E é uma pergunta que as pessoas fazem muitas vezes e que é legítima e que vamos explorá-la porque realmente faz sentido explorá-la, que é a seguinte: então, e se eu beber uma cerveja por dia, por exemplo, ou um copo de vinho por dia, se eu beber 2 ou 3 bebidas por dia, vá, um almoço, um jantar, não sei o quê, isso não faz mal, não é? Isso até dizem que faz bem, não há qualquer problema. Porque é tudo aquilo que nós sempre dissemos, tudo aquilo que nós sempre ouvimos. E no meu caso, quando eu digo que não bebo álcool, por exemplo, há sempre comentários do género: mas tu estás a ser extremista, de vez em quando também beber álcool, de vez em quando não faz mal a ninguém, isso até faz bem, não há qualquer problema. Mas há um estudo muito recente que foi feito a 35 mil pessoas, e pessoas que são adultos saudáveis no Reino Unido, que mostrou que até para pessoas que consomem baixas a médias quantidades de álcool, ou seja, por exemplo, 1 ou 2 bebidas por dia, há provas que esta ingestão de álcool 1 ou 2 vezes por dia vai afetar o neocórtex, vai diminuir a densidade do neocórtex. Existe uma perda de neurónios no neocórtex, assim como noutras zonas do cérebro. E agora dizes assim: ok, mas eu também não consumo 1 a 2 ou 3 bebidas de álcool por dia, eu só vou sair uma vez por semana, mas isto, nós estamos a falar de pessoas que podem ter bebido 14 bebidas num fim de semana. Pode ter sido uma bebida por dia. Pode ter sido 7 bebidas num só dia, numa sexta-feira que foi sair. O que nós estamos aqui a falar é que houve uma média de 1 a 2 bebidas por noite. Ou seja, se tu só fores sair uma vez por semana, mas nesse dia vais consumir 7 bebidas ou 14 bebidas, não interessa, tu estás a entrar nesta média, estás a entrar na média de 1 a 2 bebidas por dia, que são 7 a 14 bebidas por semana. Ou seja, ponto importante aqui: se tu estiveres a consumir 7 copos de vinho por semana, se tu beberes um copo de vinho todos os jantares, por exemplo, ou todos os almoços, é bem provável que esteja a existir uma degeneração do teu cérebro em resposta a esse consumo de álcool, que é um consumo baixo a moderado, mas, como vês, está a afetar o teu cérebro. E mesmo fora destas perdas de células ou da alteração da densidade do neocórtex, vamos supor que tu és uma pessoa que sai todas as semanas. Todas as semanas, à sexta ou à sábado, tu vais sair e em todas essas saídas tu bebes. Há estudos que provam que há mudanças nos circuitos neurais do cérebro que controlam os teus comportamentos habituais e os teus comportamentos impulsivos. E estes circuitos neurais são modificados e fortificados em formas que nos fazem intensificar mais estes comportamentos habituais e comportamentos impulsivos, fora das alturas em que nós estamos a beber. Ou seja, quando nós estamos a beber, estes comportamentos habituais e impulsivos são realmente ainda mais intensificados, mas fora deste estado de bebedeira ou de estarmos alcoolizados,
estes comportamentos vão estar na mesma a ser modificados e fortificados pelo álcool. O álcool reduz a espessura do nosso cérebro. O álcool aumenta o risco de cancro, principalmente cancro da mama, porque o álcool aumenta a conversão de testosterona em estrogênio. E isto nas mulheres pode levar realmente a, por exemplo, o cancro da mama ou a outros tipos de cancro relacionados com o aumento de estrogênio, e no homem pode levar ao aumento do tecido do peito, a chamada ginecomestia, assim como diminuir a potência sexual do homem, aumentar o acumular de gordura, as bolsas de gordura, entre outras coisas. Portanto, isto são alguns dos pontos negativos do álcool. E é esta a questão, é este o ponto que eu estava a tentar referir, é que um problema de bebida não implica nós termos que beber todos os dias, a toda a hora, pode ser nós bebermos todas as semanas, uma vez por semana, mas todas as semanas vamos beber. E nós temos realmente que parar para pensar que papel é que o álcool está a ter na nossa vida. Será que nós estamos a beber demasiado? Será que nós nos arrependemos das coisas que fazemos quando bebemos? Será que o álcool está a interferir com objetivos que são importantes na nossa vida? Será que o álcool nos está a causar problemas financeiros ou está-nos a dar problemas com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho? Será que o álcool nos está a causar problemas com a polícia? O que eu tenho feito na minha vida e o que eu realmente aconselho às pessoas é parar de usar substâncias. Eu não posso ordenar isto a ninguém, nem quero, mas realmente isto mudou a minha vida drasticamente, este parar de usar substâncias. Principalmente se puderes parar, para, e se vires que elas estão a magoar. Como é que está a tua saúde física? Estás em boa forma física? Sentes-te forte? Sentes que tens coordenação motora? E se não, não estarias melhor na vida? Se sim, se estivesse em boa forma física, se tivesse uma melhor coordenação motora, se estivesses bem de saúde, não seria melhor para ti? Para além de sentir melhor, ias ser mais eficiente, ias viver mais tempo, ias estar doente menos vezes. E isto não é mentira nenhuma. Se nós estivermos realmente numa forma melhor da nossa vida, se nós estivermos bem de saúde, nós vamos envelhecer de uma forma muito mais saudável do que se não estivermos. Para além de que, se não usarmos substâncias, qualquer que seja a substância, nós vamos poder manter durante mais tempo as nossas habilidades cognitivas. É uma maneira incrível de nós mantermos as nossas habilidades cognitivas. O álcool é uma droga terrível para a violência. Aliás, 50% das pessoas que são assassinadas no mundo estão bêbadas, assim como 50% das pessoas que os assassinaram estavam bêbadas. E isto é verdade não só para homicídios, como para quase todos os crimes violentos. Portanto, se nós eliminássemos o álcool do mundo, nós íamos eliminar a maior parte da violência que existe entre as pessoas. Mas o álcool é legal. E na verdade, o álcool é provavelmente das piores drogas que existem no mundo que podiam ter sido legalizadas. Isto falando numa perspectiva da facilidade da distribuição, assim como da dificuldade que é controlar esta distribuição e as quantidades de álcool e como é que ele é partilhado. Porque para além de o álcool estar em todo lado, em todos os cantos do mundo, é fácil de fazer. Aliás, tu se misturares cevada com água, tens o quê? Tens cerveja. Há um facto curioso que eu descobri, que eu não fazia ideia, mas na Idade Média a maior parte das pessoas bebia álcool e não água porque a água estava poluída. Portanto, isto do álcool já está intrínseco na sociedade há milhares de anos. Esta pergunta de, então se o álcool é assim tão mau, porque é que o legalizaram? É porque o álcool já está realmente há muitos anos na sociedade, já está intrínseco na sociedade. Isto não foi uma questão de vamos fazer uma lista de todas as drogas que existem no mundo, vamos ver qual é que é a menos má, então, ora bem, vamos lá ver e vamos legalizar o álcool porque é menos má. Não, foi realmente por todo o historial, porque o álcool é realmente uma droga inacreditavelmente perigosa. Se formos até a números também específicos, quer dizer, 10% das pessoas ficam viciadas em álcool pelo menos uma vez na vida. E muito mais que 10% de pessoas no mundo abusam do álcool constantemente. E esta questão do álcool já estar completamente enraizado na nossa sociedade, de se nós não consumirmos álcool é visto quase como uma fraqueza, é que eu, por exemplo, eu não vos consigo dizer já o número de vezes em que eu, ao ir sair, ir com amigos, ir a um bar, ir a um café, o que é que seja, e toda a gente pedir uma cerveja, por exemplo, menos eu, ouvir comentários do género, então é água, né? Não mais vale trazer água. Ou, estás a brincar comigo, né? Então, tão jovem estás a brincar comigo. Ou, então o homem não bebe. Quer dizer, eu não sei, as meninas bebem e o homem não bebe. Ou, amigo, então mais vale não lhe trazer nada. Ou seja, este tipo de comentários quase a tentar inferiorizar ou a tentar fazer uma piada, as caras de estranheza das pessoas quando eu digo estas coisas, ou de gozo, ou de repúdio à minha escolha, como se eu não beber álcool fizesse de mim menos homem ou um alien no meio de todas as outras pessoas que estão no bar naquele momento. Mesmo em eventos familiares, eventos de família, e eu sei que não sou o único em que nos eventos de família há álcool e há champanhe, há vinho e há não sei o quê,
este incentivo ao álcool, o bebe o copo de champanhe, ou dar a experimentar à criança, ou dar a experimentar a não sei quem, ou bebe mais uma cerveja, que eu vou ali buscar, vou trazer uma cerveja, ou um copo de vinho do Porto no final da refeição, o que quer que seja. Mas nunca na vida, se nós pensarmos, seria aceitável nós estarmos num jantar de família, num almoço de família, e agora vamos partilhar linhas de cocaína uns pelos outros, e vai ser muito divertido. E eu estou-me a rir porque realmente tem piada, porque já lá está, são os pensamentos intrínsecos da sociedade. E na verdade eu vou-vos dizer que eu não considero isto um exagero. Ai, que exagero comparar uma cerveja com uma linha de cocaína. Eu não considero isto todo um exagero. Ambos são drogas, são extremamente perigosas as duas, e eu honestamente não vos sei dizer até que ponto uma é pior que a outra. Não vos consigo mesmo dizer. E aliás, ter também aquele pensamento de não se pode comparar porque uma coisa é muito pior que a outra, ou mas eu faço isto que é mau, por exemplo, eu só bebo álcool e eu sei que é mau, mas pelo menos não mando aquilo que aquilo é muito pior, ou as drogas, ou a cocaína, ou o que é que seja. Isso não é de todo um argumento válido. Biologicamente, isso não é um argumento válido. Desde quando é que faz sentido, desde quando é que nós queremos fazer algo que nós sabemos que é mau para nós? Isso não é um argumento, não me desculpem, não pode ser um argumento válido. Se vocês tiverem interesse e tiverem tempo, eu vou-vos recomendar a ir ouvir o podcast do Andrew Huberman, que é um neurocientista americano, que é professor do Departamento de Neurobiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. E ele fez um episódio no seu podcast, quase de 2 horas, a falar sobre o álcool e quais são os efeitos do álcool em nós. Ele não diz se o álcool é bom ou mau, ele realmente dá os factos, o que é que aconteceu ou não, o que é que o álcool faz ao nosso corpo, faz ao nosso cérebro, e muitos dos estudos eu encontrei no podcast dele e portanto eu acho que faz sentido também vocês irem ouvir. Ele fala mesmo de como é que o álcool nos afeta, quais é que são as consequências, está tudo explicado ao detalhe. Eu acho que vocês vão gostar, e digo-vos também, preparem-se, porque é um episódio completamente chocante. Outra coisa também interessante é que o alcoolismo é hereditário, e já existem estudos suficientes que nos indicam que o álcool tem fortes componentes hereditários. Ou seja, há pessoas que têm mais inclinação do que outras a tornarem-se alcoólicas. E estas pessoas são quem? São pessoas em quem o álcool tem um forte efeito estimulante. Ou seja, durante o período em que o nível de álcool no sangue está a subir, nos primeiros 10 a 15 minutos em que as pessoas tomam a primeira bebida, há esta estimulação do álcool em nós. Principalmente se as pessoas beberem um grande número ou as bebidas muito depressa. Se tu quiseres, tu também podes fazer este teste para perceber se és uma pessoa com mais inclinação a ser alcoólica ou não. E como é que fazes isto? Da próxima vez que tu fores sair, e se quiseres fazer este teste, quando fores a um bar, vai de estômago vazio, não comas nada, e verifica quais é que são os teus batimentos por minuto. Qual é que é a tua pulsação? Anotas esse número, a seguir bebes 3 ou 4 shots depressa e esperas outros 10 minutos. E a seguir vais voltar a verificar a tua pulsação, os teus batimentos por minuto. Se os teus batimentos tiverem aumentado entre 10 a 15 batimentos por minuto, isso significa que o álcool está a funcionar em ti como um estimulante psicomotor. Outro teste para saber se também te enquadras nestas pessoas é se quando começas a beber não consegues parar. Ou seja, quando começas a beber, tu vais beber até o álcool acabar, vais beber até tu apagares, até tu deixares de existir, até serem horas de ir embora ou até tu gastares o teu dinheiro todo em álcool. Se tu fores uma destas pessoas, então, por favor, tem muito cuidado, porque o álcool é uma droga muito viciante, agarra as pessoas quando as têm, é muito difícil escapar, e se tu estás a ter estes sintomas, tanto os batimentos por minuto ou este caso de não conseguir parar de beber álcool, como eu também tinha, por exemplo, é porque tens realmente esta inclinação a tornar-te um alcoólico ou uma alcoólica. Voltando aqui ao Jordan B. Peterson, ele sempre que fala do álcool dá um exemplo muito interessante que eu vos quero trazer. Ele fala sempre da Ilha da Diversão. Não sei se vocês já viram o filme do Pinóquio, eu acho que quase toda a gente já viu o filme do Pinóquio, filme da Disney, atenção. Mas há uma parte em que as crianças são levadas para esta ilha, a Ilha da Diversão, e são crianças que estão completamente perdidas. As crianças não têm para onde ir, não têm uma identidade, e então eles estão à procura de quê? Do prazer imediato, que é o padrão destas pessoas que não têm identidade e que estão perdidas, não têm rumo na vida. E esse prazer imediato é melhor do que não ter qualquer prazer. Apesar de haver um problema com o prazer imediato, e que o filme do Pinóquio, o filme da Disney, deixa bem claro, que é o quê? É que quando nós somos impulsivos, temos de ter atenção, temos de ter cuidado, porque tudo aquilo que nós fazemos vai voltar para nós e vai voltar com força. E qual é a razão disto? É que no prazer imediato nós só estamos a considerar o momento, o curto prazo, aquele momento que nós estamos a viver. E o problema da nossa vida é que as coisas não vão existir apenas naquele momento. As coisas vão se propagar através de todos os momentos até ao nosso futuro. Só porque uma coisa resulta muito bem num determinado momento, numa determinada situação, como por exemplo
o álcool, ou o que quer que seja, não significa que isso seja uma decisão sustentável para todos os meus problemas. Mas a maior parte do tempo na nossa vida nós procuramos o quê? O prazer imediato. Porque é o melhor que nós conseguimos imaginar naquele momento, é aquilo que nós achamos que é melhor. É o melhor que nós fomos ensinados a querer encontrar. Nós não conseguimos ver uma alternativa ao prazer imediato. Pode ser a nossa ignorância, pode ser porque simplesmente não queremos ser responsáveis. Porque é aquilo que eu vos falei, no momento de ingestão do álcool, nós realmente deixamos de sentir este stress, estas ansiedades, parece que deixamos de estar responsáveis. E nós sabemos que a vida é uma coisa muito complicada. Ninguém vai estar aqui a pôr pozinhos mágicos, plim, 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 ou a tentar enfeitar isto. Não, a vida é complicada, a vida é muito complexa, nós temos que ter atenção a um número gigante de coisas que nós temos para fazer ao mesmo tempo e temos que fazer todas essas coisas bem. E isso requer o quê? Responsabilidade. E para muita gente, para muitos de nós, isso pode ser um peso, pode nos causar realmente uma grande dor. E parte do motivo para as pessoas beberem álcool, para nós bebermos álcool, é para nos sentirmos livres da responsabilidade. Eu bebia, assim como os meus amigos bebiam, como os meus amigos bebem, como os jovens bebem, porque estão fartos de sentirem que são responsáveis. É chato ser responsável, então eu vou beber e vou beber o suficiente para eu me esquecer das consequências a longo prazo. Porque é isso que o álcool faz. O álcool não faz de nós estúpidos, não faz de nós burros, nós não ficamos ignorantes das consequências a longo prazo. Mas nós ficamos a não querer saber dessas consequências. Se tu perguntares a uma pessoa que está bêbada, que está alcoolizada, se ela sabe quais são as consequências do ato, ela sabe, mas ela não quer saber. A responsabilidade já foi. Há pessoas que bebem porque se sentem ansiosas e o álcool diminui essa ansiedade. E como é que diminui a ansiedade? O álcool deixa o nosso circuito de emoções positivas intacto. E é por isso que nós, quando vamos sair e quando vamos beber, nós queremos é fazer coisas estúpidas e coisas divertidas. E na verdade, se nós pensarmos bem, isso é que é uma festa, não é? O que é uma festa? É nós irmos para um sítio e fazermos coisas parvas e divertidas. Mas isto é o prazer a curto prazo. As consequências a longo prazo, a médio e a longo prazo, são muito arriscadas. Isto não quer dizer o quê? Agora não podes beber, tens de deixar de beber. Mais uma vez, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou aqui a pedir que tu faças ou a obrigar que tu faças. Mas realmente é algo que pode trazer consequências muito arriscadas. E eu acredito que a principal razão das pessoas beberem e do alcoolismo é que as pessoas acham que não há mais. Não sabem que existe mais no mundo. Não conhecem o que é que pode haver de mais e melhor na vida delas. E mais uma vez eu vou repetir, essa é a minha experiência, aquilo que eu já vos disse. Quando eu deixei de beber álcool, eu achava que ia deixar de ser divertido, que eu não ia ter pessoas que gostavam de mim, que eu não ia conseguir conviver com as pessoas, que eu não ia conseguir estar nos sítios sem beber. Mas ao mesmo tempo eu também sabia que se eu continuasse a beber e a usar outras coisas que eu já misturava com a bebida, eu tinha muito medo, eu tinha mesmo muito medo de não alcançar os meus sonhos, de me tornar dependente, completamente dependente destas coisas, ou de até ir sair, ou estar numa festa, estar num evento a tomar estas coisas e morrer numa dessas noites. Ia ser completamente miserável e foi aqui que eu encontrei a minha razão para parar com isto. Tendo estes detalhes completamente vívidos do que é que seria o meu inferno, o que é que seria a pior coisa que podia acontecer na minha vida, este meu inferno pessoal, eu pensei, ok, é isto que eu quero evitar, vamos tentar evitar isto, eu não quero ir por este caminho. Então eu já tenho uma coisa da qual eu quero fugir, um incentivo para deixar estas coisas que não me estão a fazer bem. Traça um plano para ti e para a tua vida. Se tu bebes, em princípio todos os teus amigos também bebem e tu já estás habituado a beber em todas as situações sociais. Todos os sítios em que tu vais para socializar com alguém são sítios em que tu vais para beber. E isto já está intrínseco em ti, isto já é um hábito na tua vida. O que tens que fazer é realmente pensar na tua vida, redesenhar toda a tua vida e tens que ter a certeza do que é que tu queres. Isto não pode ser só agora parar de beber ou continuar a beber. Tens que perceber e tens que pensar no que tu queres. Por exemplo, imagina que tu dizes, ok, eu não quero mais beber álcool, eu não quero continuar a ingerir estas coisas. Nós não podemos simplesmente parar de beber ou dizer, ok, agora vou deixar de beber. Nós temos que perceber o que é que nós vamos começar a fazer na nossa vida em vez de bebermos. Vai-se criar aí um vazio que nós temos que preencher. E escrevermos sobre nós, escrevermos sobre a nossa vida, escrevermos sobre aquilo que nós pretendemos para a nossa vida, pode ajudar-nos a perceber o que é que poderia ser a nossa vida na ausência do álcool, na ausência destas substâncias. E aquilo que eu vos falei, em que inferno pessoal é que vocês podem realmente ir parar se continuarem com estes abusos, com estas ingestões destas substâncias? Que problemas é que estas substâncias estão a causar na nossa vida? Eu acho que isto pode ser um ponto mesmo importante, é nós pensarmos em tudo o que é que pode correr mal, qual é que vai ser este nosso inferno, se nós realmente continuarmos a viver nestes vícios. Como é que a nossa vida vai
ficar má se nós continuarmos nestes vícios. E como é que a nossa vida pode ser realmente valiosa e incrível se nós largarmos estes vícios? Porque quando temos esta balança, nós realmente vamos estar motivados para tentarmos alcançar estes objetivos e para tentarmos largar estes vícios. Pensarmos mesmo o que é que eu estou a perder na minha vida por causa do álcool. O que é que eu estou a substituir na minha vida pelo álcool. E nós não estamos aqui a falar de ser um menino ou uma menina perfeitinha, certinha, não cometer erros. Não, isso é uma proibição. Nós não estamos aqui a falar de proibições. Estamos a falar de que temos que ter uma aventura na nossa vida. Nós temos é que nos lançar ao mundo porque temos algo a fazer por nós. Temos uma missão para cumprir neste mundo. Algo que nos vai fazer querer acordar, levantar da cama e lutar por esse sonho, por esse objetivo. Isto é que é o verdadeiro substituto para o vício. Aliás, na nossa vida nós estamos a usar o vício para substituir isto que devia ser a base da nossa vida. E há outro fator muito importante que eu quero acrescentar aqui, que é, se nós falharmos e tivermos recaídas, não podemos ou não devemos realmente censurar-nos nem tratar-nos mal porque isso aconteceu. O que é que nós fazemos? Nós levantamos e vamos tentar outra vez. Porque a verdade é que se nós conseguirmos cortar a nossa ingestão de álcool ou de um vício qualquer a 75%, isso é muito melhor do que 0%, do que não cortarmos nada. E nós muitas vezes nestes casos temos aquelas ideias de que isto é tudo ou nada. Pode ser no álcool, pode ser na comida, não é? Entrar numa nova dieta, ou no tabaco, ou deixar de fumar, por exemplo. E quando as pessoas têm este pensamento realmente extremista de passar do 100 para o 0, se calhar até conseguem ser assim extremistas durante o mês, mas depois o que vai acontecer? Vão ter uma recaída e vão dizer: oh meu Deus, agora já estraguei tudo, já fiz tudo errado. E então o que é que vão fazer? Por exemplo, no caso do tabaco. Já estão há um mês sem fumar e de repente fumam um cigarro, tive uma recaída, agora vou fumar um pacote inteiro de cigarros e vão voltar a fumar. E nós não precisamos de fazer isto, nós podemos simplesmente decidir, ok, tudo bem, tivemos uma recaída, fizemos algo que não estava dentro dos nossos valores, daquilo que nós decidimos que íamos fazer, mas vamos voltar ao nosso caminho, à nossa estrada outra vez. E isto pode demorar algum tempo, é verdade. Mas eu acredito que todos nós precisamos e merecemos algo melhor na nossa vida. Nós temos que ter uma visão melhor e isso pode realmente requerer o quê? É a paciência e muita reflexão da nossa parte, de analisarmos a nossa vida, escrevermos sobre nós e o que é que nós queremos alcançar na nossa vida, mas no final vai valer a pena. E principalmente se estes vícios, o álcool ou o tabaco, o que é que seja, forem coisas muito poderosas para nós, potentes e perigosas para nós, é algo que nós devíamos realmente considerar fazer. Então, para fecharmos aqui este episódio, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que não consumirmos álcool vai ser muito melhor para a nossa saúde do que consumirmos pouco álcool de vez em quando. No entanto, consumirmos pouco álcool de vez em quando vai ser muito melhor para a nossa saúde, claro, obviamente, do que consumirmos álcool excessivamente. E mais uma vez, eu tenho a completa noção que as pessoas que estão a ouvir este podcast, a maior parte de vocês que estão a ouvir este podcast, estão incluídas aqui nesta categoria do consumo baixo a moderado de álcool, ou seja, sair uma vez por semana, ou beber um copo de vinho todos os dias, ou uma cerveja de 2 em 2 dias. Pronto, este baixo a médio consumo de álcool era onde eu também estava na minha vida. Mas isto já é uma coisa normal, já é um hábito, e às vezes mesmo achando que não temos este controle, já é um vício. E eu não estou aqui a tentar dizer-vos para vocês não fazerem isto, para não beberem uma cerveja, para não beberem vinho, para não beberem álcool, não estou a tentar proibir-vos de fazer isso. Longe de mim, acreditem. Mas, no entanto, este episódio serve para quê? Para eu poder contar a minha história, daquilo que eu achava que era uma coisa normal da minha vida, que era algo que estava completamente controlado e que quando eu fui a ver, não era. Já estava completamente invisível, estava-me a afetar e eu realmente quis dar a volta, e estou a dar a volta. E quis que fosse mais uma página de mim que se estava a abrir para vocês saberem este meu lado da minha vida e se calhar poder inspirar alguns de vocês, poder tirar algumas dúvidas, poder dar-vos a conhecer factos novos ou coisas que vocês não faziam ideia sobre o álcool ou deixar-vos a pensar, a refletir um pouco sobre isto. Este episódio serve para isso, para refletirmos e considerarmos todos os efeitos negativos que compreendemos e que estão provados que são realmente efeitos negativos do álcool. Este álcool traz tantos efeitos negativos ao nosso sistema nervoso, porque apesar de diminuir a nossa ansiedade no momento em que estamos a ingerir o álcool, vai aumentar os nossos níveis de stress quando nós não estamos a beber. Então, como é que eu quero acabar este podcast? Que mensagem é que eu vos quero deixar? Define os teus valores, define os teus objetivos, define o teu caminho. E se quando os fizeres, o álcool fizer parte deles na mesma, está tudo bem, é a tua escolha e eu respeito, eu não julgo, mais uma vez eu não julgo nada ao álcool, eu já tive todo um historial com o álcool, portanto eu percebo perfeitamente, não estou aqui a julgar, não estou aqui a proibir, mas se definires isto tudo e se o álcool não fizer sentido nesses teus valores, nos teus objetivos, no teu caminho, porque é que o vais continuar a ingerir? Porque é que vais continuar a escolher o álcool? Porque é algo que é socialmente aceito, ao contrário de outras drogas?
por causa da pressão que os outros colocam em ti, do vá lá, bebe mais uma, ou vá lá, então não tem mal nenhum? Será que é porque já é um hábito para ti? Estás habituado a sempre que vais sair tens que beber porque achas que vai ser mais divertido ou mais divertida, ou vais ter que beber porque só assim é que vais conseguir conviver com as outras pessoas? Será que já é um vício e nem te apercebes porque nunca experimentaste largar? Será que bebes e escolhes o álcool por insegurança? Será que é por medo? E quando respondes estas perguntas todas, pergunta-te sempre: vai valer a pena? Mas vai valer a pena a curto prazo ou a longo prazo? Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.